Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, como estão vocês? Meus amados, hoje eu irei contar para vocês como Deus me libertou dos pinceis. Sim, eu usava pince. Eu usava pince no nariz, pince no umbigo. Irei falar para vocês como Deus me libertou, né? Só que antes gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que vai nos dizer assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tá vendo? Qual a importância de você cuidar do seu corpo? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vós, habita em mim, habita em vocês, né? Então é muito importante não tatuarmos, não colocar pince, né? Furarmos nós mesmos, não fazer isso porque é pecado. Inclusive eu não sei se, eu acho que vocês nunca viram, mas eu tenho, ai meu Deus, eu tenho tatuagem, eu tenho uma só, graças a Deus, eu só tenho essa. Graças a Deus. No meu momento de loucura, eu fiz isso. Mas eu já havia programado para fazer outras, né? Várias outras. Inclusive, já tinha ligado pro tatuador, já tinha marcado, agendado essas coisas tudo. Porém, não, no momento, né? Quando foi para ir mesmo, eu acabei não indo, desisti, graças a Deus, né? O Espírito Santo de Deus já tocava em mim para mim não fazer, com certeza, porque senão, se fosse depender de mim mesmo, eu tinha feito. Mas graças a Deus, Deus não permitiu que eu fizesse. Meus irmãos, é muito importante nós cuidarmos do nosso corpo, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus fala para a gente não destruir o templo. Como assim destruir? Fazer tatuagem, pôr pince, né? Furar. Tem pessoas que faz vários furos no rosto, em várias partes do corpo, para pôr pince. Eles estão destruindo o templo do Senhor, porque o Senhor habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. É muito importante zelarmos pelo nosso corpo. E quando Deus nos manda zelar, é para não furarmos, né, o nosso corpo, não tatuarmos, porque isso é pecado, Deus fala que é pecado. Então, meus amados, eu gostaria de compartilhar para vocês como Deus me libertou. Eu, antes mesmo de eu ser cristã, já tinha, acho que o pince do nariz, já tinha bem um pouco mais de 4 anos. E do umbigo, acho que tinha mais ou menos 3 anos, 3 e pouco, mais ou menos, uns 3, não lembro mesmo. Mas acontece que Deus, quando Deus quer nos libertar, quando nós damos lugar a Deus para nos libertar, Deus nos liberta até mesmo antes de nós irmos para a presença de Deus. Porque foi assim que aconteceu comigo. Deus me libertou do pince do nariz desde antes de eu ir para a presença de Deus, né? Então Deus já me incomodava. E como que isso aconteceu? Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia. Era como se eu tivesse uma outra identidade, a qual não foi Deus que me deu. Porque Deus sim, Deus nos dá a nossa identidade. Mas acontece que nós fazemos coisas que deixamos de viver a identidade que Deus nos deu para viver a identidade que o Satanás nos deu, né? Porque sim, meus irmãos, pince, vocês que me assistem, que usam pince, nada contra, tudo no seu devido tempo. Então no seu momento certo, Deus vai libertar vocês também. Eu tô contando de mim, tô falando de mim, da minha pessoa. Então, o pince, tatuagem, esse negócio, é tudo lançado pelo inimigo, pelo capiroto, né? Tudo ele que coloca em nossos corações, em nossa mente, para nós fazer isso. Porque ele sabe que o nosso corpo é sagrado para Deus, porque é o templo do Senhor. Então, ele faz várias ilusões para nós acabarmos com o templo de Deus, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que antes mesmo de eu ir para a presença de Deus, Deus já havia me libertado do pince do nariz, né? Eu me olhava no espelho e não via mais eu com uma identidade que Deus tinha me dado, né? Mais uma outra pessoa. Eu achava uma coisa mais ridícula. Inclusive, eu vou estar colocando aqui a foto, né? A foto de quando eu usava o pince do nariz. Então, meus amados, Deus foi me libertando aos poucos. Eu olhava no espelho, já não me sentia muito bem, me sentia incomodada. E eu ia para tirar, para você ver como é que o inimigo é sujo. Eu ia para tirar, mas amarrava aquilo dentro de mim
entendeu? Que não deixava de jeito nenhum. Até que, graças a Deus, por um certo dia, eu me olhei no espelho e falei, não, a partir de hoje eu não vou usar mais esse pince. Não vou usar esse pince porque tá me incomodando. E eu sei que Deus já está tocando em mim para me poder tirar, né? E isso, eu já caminhava para a igreja, não era cristão, não tinha feito aliança ainda com Deus, né? Mas eu caminhava para a igreja. E eu tirei também, não contei pra ninguém que eu tinha tirado esse pince, né? Eu deixei aqui pra vocês. É uma argolinha, mas que tem um fechinho aqui. E o que eu estava usando no momento que eu tirei era uma argola normal, uma argola reta, lisa. Né? Eu vou ver se eu encontro uma foto e vou estar deixando aqui também pra vocês verem como é que era. Então, eu tirei, né? Fiquei uma semana, meus amados, uma semana sem esse pince. E ninguém deu por fé que eu tinha tirado. Ninguém percebeu que eu tinha tirado. Também não tinha contado pra ninguém. Aí eu contei pro meu esposo, né? Acho que uma semana depois que eu tinha tirado, eu falei com meu esposo que eu tinha tirado. Se ele tinha percebido algo estranho em frente a mim. Gente, se meu esposo conversa comigo 24 horas, não deu por fé, imagine os outros que eu não vejo constantemente, né? Então, aí que eles não iam perceber. Mas tem muita gente que é mais observadores. Só que, gente, ninguém percebeu. Ninguém. Aí eu contei pro meu esposo, ai, você tirou seu piercing? Eu falei, tirei. Você tirou quando? Eu falei, já tem dias já. Ele, nossa, eu nem percebi. Eu falei, pois é, né? E aí, quando eu cheguei em casa dos meus pais, eu tava contando pra minha irmã. Tava minha irmã, minha mãe, meu sobrinho, tudo lá na área da casa da minha irmã, que é do lado da casa da minha mãe, eu contando pra elas. Elas falaram assim, ué, você tirou o pince? Eu falei, tirei, já tem mais, acho que já tem mais de uma semana que eu tirei, que eu havia tirado o pince. Elas, nossa, e pronto, foi um motivo de comemoração. Só que quando eu tirei o pince do nariz, ainda fiquei com o pince do umbigo. E foi um outro processo para me poder tirar, né? Aí eu fiquei tempos, né? Dias sem o pince do nariz, fiquei. E o do umbigo ficou ainda. Fiquei tempos ainda, né, com o pince do umbigo. Aí, só que Deus já havia me incomodado também para me tirar o pince, né? Ainda que eu achava bonito, olhava no espelho e tava me achando bonito. Mas é como se algo dentro de mim incomodasse para me tirar o pince. Só que eu não tirei o pince, detalhe, eu não tirei o pince, só o do nariz, né, que eu tirei. E eu não tirei, e Deus me incomodava para me poder tirar, e eu não tirava de jeito nenhum, né? Só que um certo dia eu fui para a igreja e lá eu fiz aliança com Deus. E quando eu fiz aliança com Deus, chegando em casa, obviamente, eu tirei o pince, né? Eu tirei o pince. Então, meus amados, para Deus te libertar, não precisa você estar na presença dele. Não precisa você já ter feito aliança com ele. Ele te liberta bem antes. Ele te prepara antes. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter feito isso em minha vida. Por ter me libertado de coisas bem antes de eu ir para a presença dele, né? Eu estarei trazendo mais vídeo aqui de como Deus me libertou de outras coisas, né? Inclusive, em outros vídeos eu vou deixar a foto aqui de como eu me vestia. Eu vou estar deixando para vocês verem a transformação que Deus fez em minha vida. E não é impossível de fazer na sua vida, né? Para Deus nada é impossível. Naquilo que a gente pensa que é impossível ser liberta ou ser liberto, Deus vai lá e mostra que é possível sim, que para ele não existe nada que não seja possível, né? Deus tudo pode. É só você dar lugar a Deus trabalhar em sua vida, que tudo vai acontecer em sua vida, né? Em nome de Jesus. Então, meus amados, é isso. Não esqueça de deixar seus likes, se inscrever no canal, ative também o sininho para vocês ficarem notificados de quando tem vídeo aqui, toda quinta às 7 horas da noite. Então, meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus e até breve. Fui!